Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do terceiro ano. Vamos então para mais uma aula de física. Aqui quem fala é o professor Paulo Afonso. E dando continuidade ao nosso assunto, se vocês quiserem acompanhar pelo livro de vocês, é a unidade 5 do livro 2 e da frente A do livro de vocês, tá? É o movimento circular. Então a gente vai entender como é que funciona os móveis que andam em círculo, que fazem uma curva, que alguma coisa que tenha relação com ângulo. Então a gente vai entender um pouquinho, fazer a relação também com as nossas velocidades escalares, para descobrir o tamanho da circunferência, o quanto que o objeto andou também, por exemplo. A gente vai ver que esse movimento ele é bastante aplicado no ramo das indústrias, né? Devido a muitas máquinas que funcionam dessa forma, com engrenagens e tudo mais. O nosso movimento no dia a dia mesmo também, a gente vai perceber ele bastante presente no nosso dia a dia. E essa é a ideia do movimento circular, né? Um movimento, algo que se movimenta em círculos aqui, e a gente vai analisar como é que a gente pode fazer algumas previsões a respeito do movimento desse móvel. Então vamos lá. Então agora a gente vai estar trabalhando com movimento circular e a gente vai entender como é o movimento quando a gente está andando em círculos, né, fazendo algumas voltas aí, algumas oscilações e tudo mais. Então a gente precisa entender como é que funciona o movimento circular para fazer algumas previsões, por exemplo. É bastante útil na mecânica quando a gente utiliza ele para os conceitos de engrenagem, de máquinas e tudo mais. Nos nossos carros é bastante importante o conceito do movimento circular, aí, que é o que movimenta o carro, que movimenta uma máquina, uma esteira, enfim. É uma coisa bastante importante do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente nem percebe que está presente. Então, beleza, para a gente estudar o movimento circular, a gente primeiro precisa entender a ideia de ângulo. O ângulo nada mais é do que o seguinte, olha só. Imagina que eu tenha uma pessoa que está andando em uma certa rotatória, que vocês podem ver que ela é bem redondinha do jeito que eu fiz bem aqui, quase nada achatada, bem redonda mesmo, perfeitamente redonda, igual o desenho que eu fiz. E o seguinte, aí ele fica dando várias voltas lá e a gente pode dizer que ele dá essas voltas com velocidade constante, por exemplo. Tá, beleza. Aí num dado instante de tempo, eu pego e vejo que ele sai dessa posição inicial aqui, S0, e chega até uma posição final, que nós chamamos de S, nessa rotatória. Beleza. Aí, se ele sai de S0 e chega até S, significa que daqui até aqui ele teve o quê? Uma variação do espaço. O espaço final menos o espaço inicial. Beleza, ele andou um certo trecho bem aqui dessa rotatória, considerando só esse ponto daqui e esse ponto final bem aqui, onde ele saiu e onde ele chegou. Se nós levarmos em consideração a relação desse espaço que ele percorreu bem aqui, esse ΔS, com esse raio da rotatória bem aqui, o raio dessa circunferência dessa rotatória, se nós fizermos essa relação, nós vamos obter o ângulo com que esse carinha que está andando bem aqui descreveu nessa rotatória, tá? Então, o que seria o ângulo do movimento circular? A matemática me permite dizer que o ângulo de um movimento, né, o ângulo quando a gente anda em circunferência, ela é o quê? Ela é a relação entre o espaço que a gente está percorrendo bem aqui, o quanto ele efetivamente andou daqui até esse ponto, né, andando por aqui, e com relação ao raio que tem a rotatória, né, o raio que tem essa circunferência. Então, o ângulo é a variação do espaço, quanto esse cara andou, dividido pelo raio da rotatória. E a variação do espaço a gente mede em metros e o nosso raio nós também medimos em metro. Então, metro por metro, a gente corta, vai dar 1, na verdade. Então, o ângulo, na verdade, ele é uma coisa que ele não tem unidades. Porém, para distinção, para ajudar na matemática e tudo mais, para ajudar no pensamento também, a gente define o quê? O seguinte, que o ângulo ele é medido em graus ou em radianos, mas na verdade ele não tem unidade, tá bom? Essa é a ideia. Mas a gente coloca o graus e a gente coloca o radiano para ajudar nos cálculos, para a gente ter, para a gente saber com o que a gente está trabalhando. E falando nisso, é muito importante que quando a gente fala de graus, quando a gente fala de ângulo, nós geralmente lembramos do graus, né, do grau, que é muito utilizado. Mas aqui no movimento circular a gente vai estudar bastante, né, aqui o nosso movimento em radianos, que é uma outra medida, um outro tipo de
de pensamento. Mas, claro que não vai atrapalhar em nada o nosso movimento. Vai ter questões que vai ser com graus e vai ter questões que vão ser com radianos. Muito mais com radianos. Bom, então pensando um pouco aí no movimento circular, se a gente está no movimento circular, a gente não tem muito o que fazer. A gente vai ficar aqui nesse círculo e vai ficar girando infinitamente, né, para um lado ou para o outro, e vai ficar girando para um lado, girando para o outro, no passinho do volante. Enfim, olha só, toda vez que a gente vai aqui em um círculo, tu estiver andando, tu não tem muito o que fazer, tu vai ficar só girando para um lado ou girando para o outro. Então a gente vai trabalhar nessa parte aqui do nosso estudo bastante com movimentos que se repetem. Por quê? Olha só, o cara que está nessa posição, dá uma volta, chega bem aqui, chega na mesma posição. Aí dá mais uma volta, chega de novo na mesma posição. Se ele der mais uma volta, chega na mesma posição. Então, dois conceitos que a gente tem que trabalhar que é bastante importante nessa parte da mecânica é o período e a frequência. E o que seria o período? Então imagina aqui que eu tenho uma pessoa que ele fica rodando aqui em círculos, né? E essa velocidade dessa pessoa é constante, bora dizer que permanece constante. Então ele vai ficar dando voltas sempre no mesmo tempo, tá? Beleza. Então olha só. Quando ele sai daqui, que ele dá uma volta, o que seria o período dele? O período seria justamente o tempo que ele leva para completar essa volta. Então imagina que ele sai daqui, dá essa volta e levou 30 segundos para completar essa volta. Aí ele sai daqui, chega aqui, volta, mas de novo, né? Aí ele dá 30 segundos. Por quê? Porque a velocidade dele, nesse caso, permaneceu constante. E o que seria o período dele? O período é o tempo que ele levou para dar essa volta, que foi de 30 segundos. Essa é a ideia do período. O tempo que o objeto leva para completar uma volta inteira aqui, nesse caso, no movimento circular. E também tem a frequência. E o que seria a frequência? A frequência, ela diz o seguinte, que como são movimentos que se repetem, se ele ficasse girando infinitamente aqui, com uma velocidade constante, nesse caso a gente ia ver que a frequência de voltas que ele dá dependeria do número de voltas que ele está dando bem aqui, pelo tempo que a gente iria marcar. Então, o que é a frequência? É o número de voltas que esse objeto dá bem aqui em um certo intervalo de tempo. Essa é a ideia. Se nós pararmos para pensar entre período e frequência, eles têm uma certa relação, porque olha só, o período é o tempo que ele leva para completar uma volta inteira, mas a frequência são os números de voltas que ele ficou dando bem aqui em um certo intervalo de tempo. Então, existe uma certa relação entre o período e a frequência, que é descrito do seguinte. O período, nós consideramos que ele é o inverso da frequência. Então, o período, se tu tiver a frequência, tu pode descobrir o período de um objeto que se move aqui no movimento circular. Tá? Como é que eu acho o período desse objeto, desde que eu tenha a frequência? O período ele é determinado pelo quê? Por 1 sobre a frequência. Assim como a frequência também pode ser o inverso do período. Então, a frequência é 1 sobre o período. Essa é a ideia. Por fim, nas unidades, a frequência ela é medida em 1 sobre segundos. E isso aqui, 1 sobre segundos, para a gente não ter que escrever tudo isso, a gente chamou essa unidade bem aqui de hertz, tá bom? Então, imagina lá que eu tenho, por exemplo, um CD que ele dá uma volta completa. Para ele dar essa volta completa, ele leva 1 segundo. Ele fica girando lá um CD que a gente coloca para escutar música, para assistir um filme, de repente um DVD, né? Então, ele fica girando lá. Imagina que ele leva 1 segundo para dar uma volta completa. Então, qual seria a frequência desse cara? Seria de 1 Hz. Se eu tivesse um CD que ele dá 5 voltas em apenas 1 segundo, qual seria a frequência dele? Seria de 5 Hz, tá bom? Essa é a ideia aí no pensamento. Essa é a ideia do pensamento. E a gente também define a frequência como rotações por minutos. Isso daqui é bastante utilizado na mecânica, como eu falei para vocês, né? No carro de vocês, se vocês olharem lá, tem as rotações que o motor faz, né, por minuto e tudo mais, que tá lá no velocímetro de vocês. Se vocês olharem com calma, vocês vão ver lá. E qual a relação, né, entre hertz e rotações por minutos? Então imagina só, se eu tivesse de novo mais um caso do CD, que ele desse uma volta a cada segundo. Em 1 minuto, quantas voltas ele daria? Em 1 minuto, se ele dá uma volta por segundo, 1 minuto tem 60 segundos, ele daria 60 voltas. Então, olha só, 1 Hz, no caso, né? Esse caso aqui, 1 Hz, que é 1 sobre segundo, é igual a 60 rotações por
minuto. Já que, se eu tivesse um CD, né, no caso, que ele dá uma volta a cada segundo, quando a gente fosse fazer a relação, né, a gente vai ver então que hertz, 1 Hz é equivalente ao que? 60 rotações por minuto. Essa daí que é a ideia. A gente vai aplicar isso daqui em alguns exercícios, vai ficar bastante tranquilo da gente entender melhor o conceito e fazer outros exercícios a partir disso. Beleza, então já que a gente já entendeu esses conceitos iniciais aí, agora a gente vai para a parte um pouquinho mais complexa, mas nada muito de dar trabalho para a gente. Então, se eu estou me movimentando aqui em um certo círculo, eu sei que a relação entre o tanto que eu me desloquei bem aqui com o raio desse círculo é o que a gente chama de ângulo. Então, se eu ficar andando nesse círculo bem aqui, significa que eu estou varrendo um certo ângulo ao longo desse círculo. Então, qual vai ser a minha velocidade média se eu pegar, por exemplo, uma situação igual a essa? Um primeiro ângulo bem aqui, eu posso me movimentar daqui até esse certo ponto 1 e depois eu me movimento desse certo ponto 1 até o ponto 2 bem aqui. Então eu faço um primeiro ângulo, θ1, e depois eu faço um outro ângulo, θ2. Qual é a minha velocidade no geral, quando eu saio daqui até aqui? Qual foi a velocidade média que eu tive fazendo esse movimento bem aqui? Semelhante ao que a gente viu, que a gente estava vendo até então, nós definimos a nossa velocidade média como? A velocidade média ela nada mais era do que a variação do espaço pela variação do tempo. Aqui também vai ser a mesma coisa, só que ao invés de nós colocarmos velocidade média como Vm, nós vamos colocar o quê? Ômega m. E o que é esse ômega bem aqui? É a nossa velocidade angular. É aquela velocidade que depende do ângulo que a gente está varrendo bem aqui. Então vai ter questões, situações que eles vão te dar dois ângulos bem aqui, e o tempo que ele leva, né, saindo de um ponto até o outro, e ele vai te perguntar a velocidade média angular desse movimento. Então eu posso determinar a velocidade média angular como que a variação do ângulo pelo tempo, sendo que eu tenho o ângulo final e o ângulo inicial. Então a minha velocidade média angular nada mais é do que o quê? A variação do ângulo, então é o ângulo final, o ângulo 2, menos o ângulo inicial, o ângulo 1. Isso tudo dividido pela variação do tempo. O tempo final e o tempo inicial. Nada diferente do que a gente viu. Só que nós não estamos trabalhando aqui com metros. Nós estamos trabalhando com o ângulo, tá bom? A ideia é a mesma. A unidade, no caso da velocidade média angular, ela pode ser medida tanto em graus por segundo, ou seja, sei lá, 10 graus por segundo, bem aqui, 10 graus por segundo, essa é a ideia, né? Ou também pode ser medida em radianos por segundo, 2π por segundo, né? 3π por segundo, π por segundo, enfim, a gente vai tá vendo aí com facilidade e a gente vai aplicar daqui a pouquinho para vocês entenderem um pouquinho mais. Aceleração média angular. Poxa, se tem uma velocidade, significa que tem aceleração também. Eu posso fazer essa volta ganhando velocidade, eu posso fazer essa volta o quê? Diminuindo a minha velocidade. Então eu posso ter uma aceleração desse meu movimento. Se eu tenho uma aceleração média, como é que eu acho ela? A aceleração média, a gente determina ela pela letra gama do nosso alfabeto grego também. E como é que eu determino ela? Bom, se tem aceleração, significa que a velocidade ou está aumentando ou a velocidade está diminuindo. E como nós estamos trabalhando com um ângulo, significa que a velocidade que nós temos que analisar é a nossa velocidade angular. Então, a nossa aceleração nada mais é do que a variação da velocidade angular pela variação do tempo. Então, né, a nossa fórmula fica da seguinte maneira. A nossa aceleração média angular depende do quê? A velocidade angular final, que a gente pode dizer de 2, menos a velocidade angular inicial, isso tudo pelo tempo que ela levou aí para ter essa certa variação na velocidade. Então nada diferente do que a gente já estava vendo e é bastante simples da gente trabalhar, só tentar, claro, para a gente não confundir aqui as unidades. Aqui na velocidade média normal a gente trabalha com metros por segundo e aqui a gente trabalha também com graus. Na aceleração também é a mesma coisa. Aqui a gente vai estar trabalhando com a velocidade angular e não com a velocidade normal. A nossa aceleração normal, lá que a gente viu, a nossa aceleração escalar, ela era o quê? A variação da nossa velocidade pelo tempo, né? Só que aqui a gente mede metros por segundo e aqui a gente vai estar medindo ou em graus por segundo ou em radianos por segundo. Essa daí é a ideia. Bom, então pensando agora no movimento circular uniforme,
Lembrando lá da cinemática, do início do que a gente estava vendo, o que era o movimento uniforme? Era aquele que o objeto faz e a velocidade dele permaneceria constante, né? A velocidade dele não iria mudar. E com isso surgem algumas características, como uma aceleração que ela é nula, ela não existe, né? Então o corpo não aumenta nem diminui a velocidade, ela permanece sempre a mesma. Ele vai percorrer espaços iguais, em intervalos de tempos iguais e tudo mais. Então, semelhante ao que a gente viu lá, a gente vai ter também o nosso movimento uniforme. E no nosso movimento uniforme, nós vamos ver que a velocidade escalar, ou seja, com que ele fica dando essas voltas bem aqui, vai ser constante. Significa que se ele der uma volta bem aqui em 30 segundos e ele permanecer nesse movimento circular, com essa velocidade constante, significa que a próxima volta que ele der também vai levar 30 segundos. Se ele leva 1 hora para dar essa volta, se ele fosse dar mais uma volta com essa mesma velocidade constante, ele ia levar sempre 1 hora. Essa é a ideia aqui do nosso movimento circular e uniforme, onde a velocidade com que ele está se movimentando aqui ao longo dessa circunferência permanece constante. Beleza. Onde nós vimos isso? Nos motores de carro, quando a gente consegue manter uma velocidade constante, engrenagens de algumas empresas, em algumas máquinas que elas utilizam, no nosso ventilador, quando a gente liga ele, né, ele começa a girar bem rápido e tal, mas depois que ele chega na certa velocidade que a gente colocou, a gente vai ver que a palheta vai ficar dando voltas sempre com a mesma velocidade lá, jogando vento no nosso rosto. Então, pensando nisso, a gente vai ver que a velocidade angular, a velocidade com que ele vai ficar dando as voltas dele bem aqui, que vai depender do ângulo que a gente viu, ela era o que nós acabamos de definir? Ela era a variação do ângulo pela variação do tempo. Só que como ela é uma velocidade que está sendo constante, o móvel se movimenta sempre com a mesma velocidade, a gente vai ver que toda vez que a gente pegar o ângulo que ele estiver se movimentando em qualquer situação dessa bem aqui e dividir pelo tempo, nós vamos ver que o valor dessa velocidade ela vai permanecer sempre o mesmo, ela vai permanecer constante. Então, pensando nisso daqui, pensando numa volta completa que esse objeto possa estar dando bem aqui, a gente constata o seguinte, que olha só, uma volta completa, a variação de θ seria quanto? Qual é a variação do ângulo quando um objeto dá uma volta completa? Bom, eu sei que quando eu dou uma volta completa, eu completo o quê? 360 graus, né? Desse ponto, desse, qualquer que seja, eu saio daqui e vou andando uma volta completa, é 360 graus. Mas ela também pode ser dita como o quê? 2π. Isso daqui seria em radianos, tá bom, gente? Radianos. Beleza. Como eu falei para vocês, a gente utiliza muito essa situação aqui do radianos no movimento circular e uniforme, tá? E para uma volta completa, qual é o tempo que ele leva para dar essa volta completa? Bom, eu sei que o período me dizia o seguinte, o período era o tempo que esse objeto levava para sair desse ponto lá de cima e voltar a ele, ou seja, o período é o tempo que ele leva para dar uma volta inteira nesse objeto. Se a gente está considerando justamente essa volta completa, então qual é o tempo dessa velocidade bem aqui? O tempo dessa velocidade é uma volta completa, é o próprio período, que é o tempo que ele leva para completar uma volta. Beleza. Então, pegando essa equação bem aqui e substituindo os fatores, nós acabamos de descobrir o quê? Que para uma volta completa, a variação do ângulo é o quê? Ela é 2π, então vou substituir bem aqui, ela é 2π, e para uma volta completa, o tempo que ele leva para completar essa volta é o próprio período. Então, aqui no nosso movimento circular, a gente pode definir a velocidade com que esse corpo está se movimentando sendo constante da seguinte forma, 2π sobre t. Isso no movimento circular e uniforme, quando a velocidade desse móvel permanece constante. E como eu sei que a frequência é o inverso do período, então eu posso definir essa velocidade angular média, né, com que ele se movimenta bem aí constante, também da seguinte forma, 2π vezes a frequência, já que a frequência ela é o inverso do período, bem aqui. Então, são duas formas da gente definir a velocidade com que um corpo vai estar se movimentando constantemente aqui quando a gente estiver trabalhando com um movimento circular e uniforme. Bom, então a gente acabou de ver aqui, né, que existe uma certa velocidade com que esse corpo está se movimentando e tudo mais. Só que olha só,
A velocidade com que ele se movimenta bem aqui a gente chama de velocidade angular, né? Aquela velocidade que está levando em consideração o ângulo com que ele está varrendo bem aqui. Mas ele também tem o que a gente chama de velocidade escalar. E o que seria a velocidade escalar? Seria a velocidade que a gente levaria em consideração o espaço que ele está percorrendo. Então, nessa circunferência bem aqui, se ele fosse olhar lá no carro dele, na moto dele, de acordo com o que ele vai andando aqui, ele está se movimentando alguns metros, né? Então, ele poderia, por exemplo, se movimentar 2 metros nessa circunferência, assim como se essa circunferência fosse de, por exemplo, sei lá, 2 quilômetros. Ele estaria se movimentando 2 quilômetros ao longo do que ele dá essa volta completa. Então, ele tem uma velocidade que a gente pode estar considerando como escalar, que é o quê? Aquela que a gente leva em consideração o quanto ele andou, ou seja, os metros que ele andou bem aqui, o tempo que ele levou para completar essa volta, e tem a velocidade angular que a gente leva em consideração o ângulo com que ele estava rindo bem aqui nessa circunferência, pelo tempo que ele levou para dar essa volta também. Essa era a ideia. Então, existe uma coisa que a gente chama de velocidade escalar, que é aquela variação do espaço pela variação do tempo, e a velocidade angular, que é a variação do ângulo pela variação do tempo que a gente acabou de ver, né, que nós vimos anteriormente. Então, pela nossa velocidade escalar, olha só, a gente vai ter uma certa relação entre a velocidade angular, que ele está dando a volta dele bem aqui, levando em consideração o ângulo, e a velocidade escalar, que é o que faz ele se movimentar ao redor aqui desse círculo. Eu sei que a velocidade escalar é a variação do espaço pelo tempo. E ele está dando volta no quê? Ele está dando volta em uma circunferência. Eu sei que na matemática ele me diz que o comprimento dessa circunferência aqui ele é igual a quem? 2πr. E o que seria isso? Seria mais ou menos como se eu pegasse essa rotatória que está bem aqui, nesse círculo bem aqui, eu quebrasse ela e deixasse ela bem retinha. Então vou fazer mais ou menos a representação. Imagina aqui que eu quebro e pego essa linha que está formando ela em redondo e estico ela bem aqui. É como se eu transformasse essa circunferência bem aqui em uma linha reta, por exemplo. Por quê? Porque eu sei que de acordo com o que ele está andando aqui, ele vai se movimentar 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até ele dar uma volta completa, né? Ele se movimenta alguns metros. Então essa mais ou menos é a ideia. E qual é o comprimento da circunferência? A matemática me diz que ela é 2πr. Beleza, então a variação do espaço para uma volta completa depende de 2πr, ou seja, depende de π e do raio dessa circunferência bem aqui. Bom, se nós levarmos em consideração que ele está dando uma volta completa nessa circunferência, né? Para dar uma volta completa, é lógico que ele tem um certo período. E o que é o período? A gente já viu anteriormente, eu já falei várias vezes aqui para vocês. O período é o tempo que ele leva para dar essa volta completa na circunferência bem aqui. Então, a nossa velocidade escalar ela pode ser escrita da seguinte forma. Olha só, a relação entre a velocidade angular e a velocidade escalar, ela depende do quê? De 2πr sobre t. Sendo que 2π sobre t, bem aqui, olha só, é quem? 2π sobre t, que nós acabamos de ver bem aqui, olha só, é a nossa velocidade angular. Então, essa fórmula fica a seguinte, que a velocidade escalar ela é igual a quem? A velocidade angular vezes o raio. Tá bom? Essa é uma forma da gente estar escrevendo a relação entre a velocidade escalar e a velocidade angular. Como que isso vai cair em uma questão? Ele vai te dizer o seguinte, que um objeto tem uma certa velocidade angular bem aqui, né, que depende do ângulo com que ele está se movimentando, e essa circunferência tem um certo raio. Qual é a velocidade escalar desse cara? Então, qual vai ser a velocidade que vai estar marcando lá no velocímetro dele? 5 metros por segundo, 60 km por hora, o que é que vai estar marcando lá, entendeu? Assim como ele pode te dar a velocidade escalar bem aqui, né, a velocidade que é marcada lá no velocímetro do carro, da moto do cara que está andando nessa circunferência, e ele pode te pedir a velocidade angular, dependendo aí do raio da circunferência. Essa daí é a ideia dessa relação entre a velocidade com que ele se movimenta, né, levando em consideração o ângulo, e a velocidade com que ele se movimenta, levando em consideração o quanto ele andou. Por fim, mas não menos importante, a gente vai ter então agora a nossa função horária do espaço angular. Vocês se lembram que lá no nosso movimento uniforme nós tínhamos a forma do sorvete, que era o quê? A posição final menos a posição
é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. E o que isso daqui me dizia? Essa equação me dizia que eu posso determinar a posição de um móvel em qualquer instante de tempo, desde que eu saiba de onde ele partiu e a velocidade com que ele tem, já que ela é constante. Então, semelhante ao que a gente tem lá no nosso movimento uniforme, nosso movimento retilíneo uniforme, a gente está trabalhando no movimento circular uniforme. Então, também vai ter uma equação que se adequa a isso daqui. Vocês vão ver que elas são bastante parecidas. Então, olha só, pela nossa fórmula da velocidade angular, a gente sabe que ela depende da variação do ângulo pela variação do tempo. Então, a nossa velocidade angular, ela nada mais é do que o ângulo final menos o ângulo inicial, isso tudo dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Bom, como eu sempre falo para vocês, a partir do momento que eu analiso esse movimento, eu ligo um cronômetro. Então eu posso sempre considerar que o tempo inicial ele é zero, porque é a partir dele que eu vou começar a marcar a movimentação de um corpo, analisar um movimento. Beleza. Então a nossa equação fica como? Que ômega, a velocidade angular, ela depende do ângulo final menos o ângulo inicial que esse corpo está descrevendo, dividido pelo tempo final do movimento. Se eu pegar esse tempo que está dividindo e passar para o outro lado, ele passa multiplicando. Então eu tenho que ômega, a velocidade angular, vezes o tempo, é igual ao ângulo final menos o ângulo inicial. Por fim, eu vou ter o seguinte, que o ângulo final vai ser igual ao ângulo inicial, bem aqui, mais esse ângulo inicial ele estava negativo, ele passa para o outro lado, ele passa positivo, mais ômega vezes t, a nossa velocidade angular vezes o tempo. Então, olha só essa equação bem aqui. O que ela me diz? Ela me diz que eu posso determinar o ângulo com que o corpo vai se encontrar em qualquer instante de tempo, desde que eu saiba o ângulo inicial dele, desse movimento que eu estou analisando, e a velocidade angular com que ele está se movimentando. Se vocês olharem aqui as duas equações, é a mesma coisa, só que aqui a gente está trabalhando com metros e aqui a gente está trabalhando com o ângulo da movimentação de um corpo. Essa daí que é a ideia da função horária do espaço angular que a gente viu. A gente vai aplicar também alguns exercícios e vai ficar bastante tranquilo de vocês entenderem. E, claro, a gente precisa estudar para continuar aí o nosso movimento, para continuar o nosso estudo e a gente entender com bastante calma isso daí.